O câncer tem cura e eu estou hoje na live 179. Meu nome é Alexander, eu sou nutricionista, já tive câncer e estou aqui para ajudá-lo na alimentação com foco na remissão dessa doença. E como eu tenho recebido muitas perguntas nos últimos dias, eu vou começar a organizar essas respostas aqui durante as lives. Eu vou começar a fazer a live à noite, às 20 horas, terças e quintas, e vou começar a responder tudo aquilo que me trazem na caixinha. Cúrcuma, para quem toma tamoxifeno, está liberado? Não. Para quem não sabe, cúrcuma, no Brasil a gente conhece como o falso açafrão. Ela tem uma substância chamada curcumina, que foi estudada em ratos, em animais de laboratório, e ela não comprovou para o ser humano que ela aumenta a imunidade e que ela combate o câncer. Infelizmente, houve uma divulgação intensa de que ela seria o caminho e a cura para o câncer, mas infelizmente não é, gostaria que fosse. Para quem não conhece, tamoxifeno é um bloqueador hormonal. Algumas mulheres têm câncer de mama que são mais sensíveis a esses receptores hormonais, hormônios produzidos pelo próprio corpo, progesterona, estrógeno, e no momento em que ela toma o tamoxifeno, ela reduz a captação desses tumores a se desenvolverem mais e sofrerem metástase. Então, o que foi descoberto já? Quem toma tamoxifeno é contraindicado o uso de açafrão, é contraindicado o extrato de linhaça, porque ele pode interferir na absorção dessa ação, interfere na absorção do tamoxifeno, e se o tamoxifeno é absorvido em menor quantidade, quem sai prejudicado é você. Então fique atento com isso, com esse modismo, né, de ficar falando que pode tomar açafrão, pode tomar extrato de linhaça, e não é tão simples assim essa matemática, não é tão simples assim essa história. Tá bom? Então, segunda pergunta também muito importante, que é: jejum intermitente ajuda a combater o câncer? Sim e não. Não tem uma resposta padrão para 6 milhões de pessoas. Eu vou contar um pouco da experiência que eu tenho com pacientes que não fazem jejum, que é a maioria, e alguns que fazem o jejum. A questão é o seguinte: jejum é quando a pessoa fica durante um determinado período sem comer. Se você almoçou e vai jantar agora, do período do almoço até o jantar, você tem um período em jejum. Existe também pessoas que ficam 12 horas, 16 horas, 24 horas de jejum. Para quem não é indicado jejum tendo câncer? A pessoa que está em desnutrição e redução da massa muscular. Hipótese alguma essa pessoa poderia fazer. Ou se eu tenho uma criança com câncer, também não é indicado dieta cetogênica e muito menos jejum intermitente. Esses dois pontos são fundamentais. Se eu falo de gestante, não é o foco do tratamento do câncer, mas a gestante também não é indicado dieta cetogênica nem jejum intermitente. E para quem que seria indicado jejum intermitente? Eu tenho acho que 1 ou 2 pacientes que fazem jejum intermitente acompanhado por mim, que é o paciente que já não tinha hábito de fazer o café da manhã. Se eu tenho uma pessoa de 40, 50, 60 anos, que durante a vida inteira ele não tomava o café da manhã, eu vou chegar para ele agora e falar para ele tomar? Não, ele está bem, ele está saudável, ele teve o câncer por outros motivos, e nesse momento eu falo, eu não vou indicar o café da manhã para você, porque você já está enjoado e nauseado por conta da quimio e da radioterapia, e eu vou controlar e equilibrar a sua alimentação no horário do almoço até o jantar. Mas são poucos casos e essa pessoa precisa de um acompanhamento nutricional estrito e precisa exatamente dos exames de sangue para ver se essa conduta está sendo benéfica. Então são poucos casos que o jejum é interessante, mas em nenhum momento esse jejum tem a intenção de reduzir o crescimento do tumor ou de eliminar o tumor. Isso não tem prova científica. Do jejum foi um médico que estudou isso em fungo, ele não estudou isso no ser humano. Ele percebeu que quando os fungos não recebiam o alimento, ele tinha uma alta destruição das células. Então as pessoas extrapolaram essa situação para o ser humano, falando: se o ser humano também ficar de jejum, ele vai começar a ter essa destruição celular e o câncer vai morrer. Isso não tem prova científica. Existe indicação estrita para esses casos que eu comentei com você
quando essa pessoa tem um acompanhamento de um profissional com experiência no assunto. Mas é bem raro a gente pensar em jejum intermitente no câncer. Outra pergunta também. Grão de bico, lentilha, castanhas, abacate aumentam a produção de estrogênio? Não aumentam. Eu fui até pesquisar e consultar uma das maiores especialistas em endocrinologia e câncer do Brasil, que é a doutora Denise Iese, é minha amiga, e ela me relatou também que não existe nenhuma evidência científica de que esses alimentos aumentem a produção de estrógeno. Eu vou chegar daqui a pouquinho num alimento que altera a produção de células no seu corpo, mas eles não têm nenhuma relação com esses que eu acabei de citar. A pergunta mais feita, mais comentada sobre a nutrição e câncer, que é: açúcar causa câncer? Vamos ver o que vocês acham. Quem está aqui comigo, coloquem açúcar causa câncer, coloquem sim ou não, para mim, por favor, para eu entender como é que vocês enxergam esse assunto. Açúcar causa câncer? Pensando no açúcar branco, aquele do açucareiro que a gente tem na cozinha, que veio da cana do açúcar. Açúcar causa câncer? O que você acha? Açúcar não causa câncer. Para a gente provar que açúcar causa câncer, a gente precisaria fazer um ensaio clínico randomizado com pessoas que consomem açúcar e não consomem açúcar e fazer esse teste. A gente não tem essa evidência científica de que açúcar aumenta o câncer ou que açúcar causa câncer. Vamos pensar no seu organismo? Vocês todas que estão me assistindo agora, vocês estão em média com a glicemia entre 70 miligramas por decilitro e 120. Todas vocês que estão assistindo. De forma geral, as pessoas, se acabaram de comer, vai ter um valor um pouquinho mais do que 100. Se está em jejum durante mais tempo, vai ter um pouquinho menor do que 100. Se o câncer crescesse na presença do açúcar, nenhuma pessoa ficaria curada a não ser quando ela entrasse em coma. Porque em todos os segundos da sua vida você tem uma quantidade alta de açúcar no sangue. Você tem 70 miligramas, 80 miligramas, 90 miligramas por decilitro a cada 100 ml. Então nenhuma pessoa ia se curar do câncer, nunca, nenhum momento da história. Ia aparecer o câncer, você sempre tem açúcar no sangue, o câncer ia continuar crescendo e ia continuar destruindo você. Não é isso que acontece. A gente tem várias pessoas que já se curaram do câncer e mantiveram a glicemia deles nesse patamar. Então é falsa essa informação. E onde que talvez ela seja verdadeira, que eu até comento sobre isso. Ela talvez seja verdadeira se esse consumo excessivo de açúcar causar obesidade. Porque se a pessoa for magricela e não causar, a obesidade não vai aparecer nesse magricelo, eu vou pensar em mim, a ponto de desenvolver o câncer. Então, quando consome muito açúcar e a pessoa se torna obesa, o obeso tem um fator de risco para câncer. Em especial câncer de mama e câncer de próstata e mais outros 11. Mas a gente não tem a resposta de excesso de açúcar engordando todo mundo. Isso muda de pessoa para pessoa e não tem essa evidência de que se você comer açúcar, você vai desenvolver o câncer, ou o câncer vai aumentar, ou o câncer vai se alimentar disso. Existe um médico, conhecido por muitos no Brasil, que divulgou essa falsa informação e em todos os grupos de câncer que eu entro, existe alguém comentando que o açúcar causa câncer. Muitas vezes a pessoa que tira o açúcar, ela tem mais dificuldade ainda de seguir um padrão alimentar saudável. Porque se o nutricionista conseguir controlar essa quantidade, é extremamente possível você continuar fazendo o tratamento e mantendo esse hábito adequado, o hábito do doce, do prazer que as pessoas sentem. Então, não tem respaldo científico essa informação. Deixa eu ver se... doutora, a pessoa com câncer tem dificuldade para defecar, qual o melhor remédio ou alimento que deve comer para melhorar? Já vou falar disso, prometo, viu? Vou deixar a sua pergunta aqui em atenção e eu já vou falar para você. Olha que interessante. Vou continuar aqui as perguntas. Caldo de cana é bom para quem tem câncer? Não, não é bom, porque se uma pessoa tiver intolerância à glicose ou diabetes, ele vai aumentar muito a glicemia. O caldo de cana consegue ter mais açúcar do que o suco integral e muita glicemia diminui a imunidade. Então, o paciente com diabetes tem a imunidade mais frágil, o paciente com intolerância à glicose também fica mais frágil. Então, não é interessante.
a não ser que você goste. Eu quero tomar um copo de caldo de cana. Não é proibido, mas ele não vai ser a solução para o tratamento do câncer. Suco de uva integral, pode confiar? Olha que interessante, hoje eu já divulguei essa questão do suco de uva e eu comentei que muitas vezes a gente é enganado pensando que algo é natural e não é. O suco 100% integral, ele é desonesto com você, porque ele não é 100% integral. Nem a maioria das marcas coloca aditivos alimentares, dentre eles antioxidante e conservante. Quem precisa de antioxidante e conservante é o produto da prateleira e não sua célula. Nenhuma célula nossa precisa desses antioxidantes, que um deles é sorbato de potássio e o antioxidante é o sulfito, para poder crescer, para poder prosperar. Então, isso é bobagem de que esse suco é 100% integral, ele não é, sem contar que muitas vezes, mesmo que ele fosse sem a presença de aditivos, você consome uma quantidade muito grande de açúcar, são de 25 a 30 gramas por porção. A Organização Mundial da Saúde recomenda que você não ultrapasse de 30. Se você toma um copo e come uma fruta, você come um bolo, come um suco com açúcar, um café com açúcar, você já extrapolou essa quantidade. Excesso de açúcar aumenta uma gordura do sangue chamada triglicérides, que não é nem um pouco bem-vinda para ter um paciente com câncer, muito menos em qualquer outra pessoa, né? Não que isso seja positivo. Então, a gente não deve confiar em nenhuma empresa, nenhum produto de ir ao banheiro. Existem alimentos que ajudam a soltar mais o intestino, quem faz quimioterapia isso pode acontecer. Dentre eles, alimentos lácteos e oleaginosas, por exemplo, leite, iogurte, queijo coalhado ajudam a soltar intestino. E se você come castanha do Pará, castanha do caju, também ajuda a soltar intestino. Fruta e legumes e verduras também soltam o intestino. E se essa pessoa está com diarreia, ela a princípio precisaria evitar esses alimentos, para que ela não continue com essa diarreia intensa. Se ela tem prisão de ventre, esses alimentos vão ser os mais interessantes. Fruta, verdura e legume vão ser interessantes as oleaginosas, que eu acabei de falar, e vai ser interessante também o consumo de produtos lácteos. Então sempre a gente vai pensar nesse equilíbrio dos alimentos para que seu intestino funcione melhor. Lembrando que intestino funcionando bem, nós vamos ter uma situação que é uma melhor imunidade. A primeira coisa que eu faço com os meus pacientes é equilibrar o funcionamento intestinal, porque equilibrando o funcionamento intestinal, eu equilibro a imunidade dessa pessoa. Sobre o leite em pó integral, pode ser usado? Se você gosta de leite, sim, mas você não tem obrigação de consumir em pó integral. Pode ser o leite de saquinho integral, pode ser iogurte, pode ser o queijo, a coalhada. Tem que ser agradável ao seu paladar e tem que ser algo que possa fazer parte do seu dia a dia ou da sua semana. Deixa eu ver se eu encontro mais outra questão aqui feita por vocês. Por enquanto não, então vou continuar aqui nas minhas questões que eu peguei de vocês também. Linhaça e açafrão e própolis nunca pode consumir ou só durante a quimioterapia? Olha que interessante, eu comentei lá no começo sobre extrato de linhaça e açafrão. Esses dois alimentos podem interferir na absorção de remédios quimioterápicos e também podem interferir na coagulação sanguínea. A segunda causa de morte no câncer é a trombose, então eu preciso ter cuidado com esses alimentos, e o própolis também interfere na coagulação. Vamos supor que essa pessoa não está com câncer, já passou 20 anos, ela está curada do câncer, ou ela nunca teve câncer. Esses alimentos são indicados se a pessoa tiver problema de coagulação, porque trombose dá na pessoa com câncer e quem não tem câncer. Se ele tiver problema de coagulação, ele também vai ter problema. Então não é algo específico só da quimioterapia, é algo específico da coagulação sanguínea. Se você toma Marevan, se você toma Pixaban, Clexane, que são anticoagulantes, ou outro, você precisa de um acompanhamento direto do seu nutricionista, porque vários alimentos têm vitamina K. Para quem não conhece, a vitamina K, ela acelera a coagulação do seu sangue. Se você tem chance de formar trombose e come muita vitamina K, a trombose fica mais perto de você e o risco de um problema cardiovascular é muito grande. Então, siga o seu nutricionista, acompanhe ele, diga o que você está consumindo de medicamento, exatamente para você não ter esse dissabor
e infelizmente fazer parte de uma estatística tonta que não precisava acontecer. Couve tem vitamina K, folhas verdes escuras tem vitamina K, frutas tem vitamina K, azeite tem vitamina K, castanha de caju, castanha de pará tem vitamina K, diversos alimentos são ricos em vitamina K. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol tem vitamina K, então cuidado com isso se você tem esse problema. Vamos continuar. Eu vou falar aqui do churrasco e eu sei que tem pergunta de churrasco aí também de vocês. Churrasco causa câncer? Não, não tem evidência que churrasco cause câncer. E eu vou comentar um pouquinho mais com vocês abordando aqui a carne vermelha. Carne vermelha faz mal? Alimenta o câncer? Não, Tavi, a gente não tem evidência de que carne vermelha ou de que carne branca ou de qualquer tipo de carne ela possa causar câncer. O que a gente sabe é que carnes processadas, que é diferente de carne vermelha, que é uma carne do boi in natura. O que é carne in natura? É a carne que você compra no açougue, colchão mole, colchão duro, picanha, acém, maminha, uma carne in natura. A carne processada é o presunto, é o apresuntado, o blanquê de peru também, eu posso pensar na salsicha, eu posso pensar na mortadela. Carnes processadas sim têm associação com câncer, elas têm, mas a carne in natura a gente não tem essa comprovação científica. E aí vem em seguida, carne assada com carvão prejudica o tratamento por conta do carvão. Existem alguns estudos que mostram que quando a gordura cai em cima do carvão, libera compostos que poderiam ser tóxicos e prejudiciais. Mas eu vou pensar em quem faz churrasco num bom churrasco. Ele faz o churrasco não para a carne ficar pingando em cima do carvão, mas ele faz com a brasa. Essa gordura nem cai em cima do carvão. Se eu fosse pensar num churrasco especial, eu não precisaria nem me preocupar. Mas se eu penso em carne processada, sim, eu me preocuparia. Se você come presunto, se você come apresuntado, se você come salsicha, não é um alimento que faz parte de uma dieta saudável. Aí sim eu me preocuparia. Meu médico falou para consumir carne vermelha apenas 3 vezes por semana. Então siga ele porque ele acompanha você. Os meus pacientes não seguem essa orientação. O mais importante da rede social que eu faço aqui é de levantar dúvidas para vocês questionarem seus médicos e os seus nutricionistas, não para vocês seguirem. Eu quero deixar a semente da dúvida, a semente da curiosidade e talvez alguma dica, alguma sugestão para vocês pensarem fora dessa caixa de que o câncer é assim, assado e acolado. Então, o principal passo é esse. A Pri, que é minha esposa, está aqui do meu lado, acho que ela quer falar alguma coisa para mim. Sobre suplementação, por sinal, acho que foi você, né, Rose, que perguntou sobre suplementação. Suplementação, em especial polivitamínico, de maneira geral, não é indicado porque pode interferir na ação do quimioterápico. Olha que engraçado. A população inteira consome polivitamínico sem necessidade e a pessoa que toma polivitamínico e toma quimioterápico, em vez da quimioterapia matar 100% das células, vai matar 40%, 30%, 50%. O polivitamínico ele pode interferir nessa ação. Então não é indicado o uso de polivitamínico, a não ser que tenha o carimbo do seu médico e o carimbo do seu nutricionista. Aí sim ele sabe o porquê está dosando e ele acompanha, ele monitora os seus exames de sangue para saber se essa quantidade de polivitamínico é adequada ou não, ou ele oferece apenas aquela vitamina ou apenas aquele mineral que está faltando na sua alimentação. Como evitar aftas durante a quimioterapia? Primeiro, uma alimentação focada para remissão, no qual eu vou ter uma composição dessa alimentação rica em proteína e gordura. Esse é muito importante porque quando você faz quimio ou faz radioterapia ou cirurgia, o seu tecido ele vai perdendo vida, porque a quimioterapia mata o câncer, mas mata a célula saudável. Radioterapia mata o câncer, mas mata a célula saudável. A cirurgia tira o câncer, mas também tira a célula saudável. Para eu reconstruir célula saudável, o principal nutriente que faz isso é proteína. Imagina a pessoa que ouve que tem que tirar proteína, que tem que tirar carne. Aí sim que essa pessoa vai ter dificuldade de se recuperar. É extremamente grave essa conduta de proibir o consumo de carne para todos os pacientes com câncer. Extremamente grave isso. Se eu melhoro a imunidade dessa pessoa com a carne, se eu melhoro a imunidade dessa pessoa com mais gordura, com alimentos com gorduras boas,
ela vai ter mais dificuldade de ter baixa na imunidade e de ter candidíase oral ou afta. Mas caso ela tenha, existem alguns suplementos específicos que o nutricionista pode prescrever. E existe também uma ferramenta que é simples, que é você fazer o bochecho com bicarbonato de sódio. Pega um copo com água, põe uma colher de sopa de bicarbonato ali e mexe, faz o gargarejo e cospe, Isso seria uma alternativa para poder diminuir essa sensação. Alguns pacientes toleram bem quando você dá um gelinho para ele, um chup-chup de gelo mesmo, porque ele vai adormecer essa região que está dolorida. Dá preferência para alimentos que não sejam tão secos, porque quando ele está seco, encosta na afta, a pessoa sente mais dor. Então a consistência da dieta tem que mudar. E a princípio seriam esses passos, né? Esses passos já ajudariam bastante o paciente. Deixa eu comer um lanche ou pedaço de pizza faz 6 meses que... Pessoal, lembra do seguinte, vocês são livres, não se limitem pelo nutricionista ou pelo médico, viu? Hipótese alguma. Tem paciente meu que come pizza, tem paciente meu que come lanche. Eu só tenho cuidado quando essa pessoa está fazendo quimioterapia e a imunidade está baixa, de prestar atenção no lanche e na pizza que ele está comendo. Porque muitas vezes não tem higiene adequada, uma coisa que é para ser prazerosa pode ser algo ruim. E pizza de gorgonzola, pizza de queijo brie, pizza de camembert, são queijos com fungo que não são indicados. Eu sempre falo, shiitake, shimeji não é indicado para quem está fazendo quimioterapia, porque pode abaixar a imunidade. E quem come queijo com fungo, que é queijo gorgonzola, queijo brie, queijo camembert, também não são indicados. Mas eu em nenhum momento proíbo as pessoas, eu estimulo elas terem uma alimentação focada para a remissão do câncer. Gostaria de saber sobre o consumo de pães de fermentação natural. Ótimo, pode consumir, não tem problema não, tá bom? De preferência que seja uma farinha orgânica, aí seria melhor ainda. Porque as veias somem por conta das drogas. Essas drogas fazem esse efeito de vasoconstrição. O que ajuda é fisioterapia, exercício e uma alimentação saudável, alimentação focada para a remissão do câncer. Continuando as perguntas aqui, suco verde é recomendado após as quimioterapias? Não, não tem nenhuma indicação de publicação científica que você tenha que tomar suco verde depois da quimioterapia. Você tem que ter uma alimentação balanceada. Eu fiz uma live falando sobre os sucos verdes, no qual a pessoa coloca todos os créditos de saúde nesse suco e não está ali dentro a sua saúde, não está ali dentro o seu bem-estar. Se a pessoa gostar, ela poderia consumir, mas não como um superalimento achando que vai curar ela, que vai aumentar a imunidade e vai resolver todas as situações que ela está sofrendo. Como tem bastante pergunta que estão fazendo, eu fico feliz de interagir com vocês, eu vou começar essas perguntas para serem utilizadas durante a nossa apresentação. Porque durante o dia eu não estou conseguindo ter esse tempo para responder todas elas e durante a live eu acabo reservando um tempo especial para responder isso para vocês. Continuando mais um pouquinho, a Helena. Helena é minha filha, olha que nome lindo. Obrigado, Alexandre, boa explicação. Você é uma pessoa de coração imenso e bondade. Imagina, querida, eu que agradeço a sua presença aqui. O maior presente é ter vocês aqui e ter informações valiosas para vocês discutirem com o seu médico, com o seu nutricionista. Se a pessoa que cuida de você hoje, ela não deixa você divulgar essas informações para o médico, desconfia, porque nem ela tem segurança no que ela está te indicando. Tá bom? Existem algumas pessoas que tiveram câncer e estão trabalhando com nutrição leiga, nutrição ruim, que é tirar carne, tirar leite, tira tudo, e eles não têm coragem de falar para você discutir isso com o seu médico. Por qual motivo? Porque o médico vai diretamente contraindicar essa conduta, vai falar que essa conduta ela aumenta a chance de morte dos pacientes, assim como os estudos mostram. Então, não confie em pessoas que peçam segredo em relação àquilo que ele está te oferecendo. A Lau falou, sinto fome, mas nada me apetece. O que fazer? Você precisa equilibrar o consumo de proteína e de gordura. Normalmente, a pessoa que sente muita fome, ela ataca os carboidratos, ataca a massa, ataca a bolacha, ataca açúcar, ataca pão. E isso acontece porque você quer atingir um nível de caloria para manter o seu corpo,
mas quando você consome a quantidade de proteína adequada e gordura, essa fome de doce diminui e essa fome que você está me apresentando também. Falta equilíbrio na sua alimentação, tá bom? Dicas nutricionais da Christy Funk, que é uma médica americana, cirurgiã mastologista, operou algumas celebridades, e ela recomenda um tratamento vegano. Ela sugere que as pessoas se tornem veganas, que elas tenham uma alimentação plant-based, à base de plantas, e não tem evidência científica que quem come à base de plantas vai melhorar. Por sinal, trago até a experiência de um paciente meu, que era um paciente muito forte na parte vegetariana. O câncer dele não estava reduzindo, a metástase dele não estava reduzindo. Ele começou o tratamento médico com intensidade verdadeira e manteve, e eu introduzi na alimentação dele mais carne e os tumores dele entraram em remissão. Isso é mérito da nutrição? Claro que não. É um conjunto da medicina com a nutrição. Então eu tenho um relato de um paciente que era vegetariano, que seguia uma linha extremamente agressiva no vegetarianismo, mudou essa conduta e o tumor dele desapareceu. O tumor dele não está mais com ele. E aí a Carla perguntou aqui, verdade que as frutas vermelhas ajudam na prevenção da remissão? Infelizmente não tem um alimento ou um grupo de alimentos que ele vai oferecer esse poder comprovadamente, né? Mas é claro que se você tem frutas no consumo da alimentação, a presença de antioxidantes é positiva para a saúde. Mas o mais forte que a gente tem visto para prevenção e para o tratamento da pessoa com câncer são as carnes, carne de peixe, carne de frango, carne de boi, ovos e o consumo de gorduras saudáveis. Esse é o que a gente tem mais visto excelentes resultados dos pacientes. Continuando mais um pouquinho, então a Christy Funk defende essa linha vegetariana sem respaldo científico. E a Christy Funk, ela defende o consumo de soja. E agora chega a informação inédita que eu vou contar para vocês. Poucos profissionais de saúde no Brasil sabem dela, que é a seguinte. Consumo de soja eu já não fazia recomendação, vocês sabem disso, mas consumo de soja hoje já está associado ao aumento da próstata, aumento do número de células que a próstata tem, o que é chamado de hiperplasia, e aumentam o número de células do endométrio da mulher. Ou seja, a partir dessa informação, os meus pacientes, se sugerirem que querem comer soja, eu vou trazer essa informação e ele decide se ele quer que a próstata dele aumente, isso aumenta o risco de câncer, e se ela quer que o útero dela, o endométrio, a camada mais interna, cresça, que também aumenta o risco e a suscetibilidade para câncer. Então, a partir desse momento, eu contraindico o consumo de soja para todos os pacientes, para todas as pessoas, inclusive para o paciente com câncer. E olha que eu nem contei sobre os 38 agrotóxicos que tem na soja, e eu não contei sobre os metais pesados que tem na soja por conta do agrotóxico. Então, a partir desse momento, eu acabo contraindicando para todos o consumo de soja. Meus pacientes já não consumiam, não fazia parte da minha conduta, agora faz parte da minha lista negra de contraindicação para que essas pessoas não cometam esse problema de aumentar a próstata. Estamos no mês de novembro, no qual a gente tem o câncer de próstata como a grande preocupação, e nós temos câncer no útero também. Então, contraindico o consumo da soja. Essa era a informação nova que eu tinha prometido na terça-feira. Estou trazendo em primeira mão para vocês. E a carne suína, doutor? Excelente se for cozida. Excelente como o do boi se for cozida, do frango se for cozida, o ovo se estiver cozido. Gema mole pode causar intoxicação alimentar, não é indicado. Então, se for cozido, é muito bem-vindo, tá bom? É uma carne muito boa. Por sinal, banha de porco é uma excelente gordura para colocar na alimentação. Poucos profissionais de saúde que lidam com câncer falam para consumir banha de porco ou gordura saturada. Por que que existe esse olhar? Porque eles não olharam para a ciência padrão ouro, que é essa que eu sempre trago para vocês aqui nos meus conteúdos. Só trago conteúdo padrão ouro. Conteúdo que funciona para cobaia e conteúdo que funciona para 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, não é referência para cuidar de você.
tá bom? Então aqui tem ciência padrão ouro para cuidar do câncer. Continuando, garrafa plástica pode colaborar com o câncer? Olha que bacana. O câncer, existe uma substância chamada bisfenol A, que está presente em plásticos que tenham um número 3 e 7. O que é isso, Alexander? Quando você pega a garrafinha, você vê um número de reciclagem que está escrito 3 e está escrito 7. Quando tem 3 e 7, pode ter essa substância chamada bisfenol. Sobre bisfenol A, se o plástico é 3 e 7, tem bisfenol, não seria uma boa indicação consumir plásticos dessa forma, principalmente em crianças com menos de 1 ano de idade, porque pode ter problema na formação dessa criança, então não é legal o consumo. O 6 também não é legal. Em animais existe a demonstração que causa câncer, no ser humano não, mas a gente pode evitar. Você pode consumir alimentos que estão em embalagens plásticas que não tem o número 3, o 6 ou o 7. Isso seria uma forma de prevenção. A gente também não precisa esperar aparecer o câncer para que a gente possa mudar essa conduta, visto que o plástico, existem outras opções para você usar. Quando você pega esse plástico 3, 6 e 7 e põe no micro-ondas, aumenta o risco porque ele libera mais a substância. Se você põe no freezer ou congelador, ele também aumenta o risco porque ele libera também mais essa substância. Antes de cair, a minha esposa, a Pri, ela falou que teve uma pergunta, qual que seria mais interessante, leite de saquinho ou leite de caixinha? Leite de saquinho, porque ele tem menos aditivo alimentar, que são os estabilizantes, conservantes que são colocados no leite, e a qualidade nutricional dele é melhor, a ponto da gente conseguir fazer queijo. Eu falo que leite bom é leite que faz queijo. O leite de caixinha não faz queijo, o leite em pó também não faz. O mais interessante que a gente tem hoje é o leite de saquinho. Muitos falam que precisa ferver, mas isso é um mito. Ele já é pasteurizado e é pronto para o consumo. Não há necessidade de ferver. E alguns pacientes falam para mim, eu posso ferver? Pode, se você quer, se você se sente mais seguro, mais livre, pode ferver ele, não tem problema não. Qual alimento tem, última pergunta, o poder de matar células cancerígenas? Infelizmente, nenhum alimento sozinho tem o poder de fazer isso. Nenhum chá tem o poder de fazer isso. Gostaria que tivesse, porque eu já tive câncer e seria maravilhoso que as coisas acontecessem dessa forma, né? Mas não são. E aqui mais um outro comentário. A Lúcia. Alex, sabemos que frutas, verduras e legumes têm agrotóxicos, sendo assim é melhor consumir esses alimentos, pois encontrar esses alimentos orgânicos é muito difícil. Olha que bacana. Quando a gente fala de agrotóxico, o que deve trazer preocupação para a gente? Não é fruta, verdura e legume. O que deve trazer preocupação para você é óleo de soja, óleo de milho, óleo de algodão que está no fast food do McDonald's e do Burger King, óleo de girassol e óleo de canola, por conta de compostos que causam oxidação no seu corpo e compostos que podem danificar células. Existem aldeídos ali dentro que são prejudiciais, existem óxidos ali dentro que são prejudiciais. Por isso eu sempre falo que gordura interessante é do coco, a banha de porco ou a manteiga. E qual outra situação me chama atenção para agrotóxico? Todos esses óleos chamaria atenção minha para agrotóxico, e a soja ou derivados da soja, o milho ou derivados do milho, que são as duas culturas que mais recebem agrotóxico. Poderia colocar também o açúcar, aí eu teria o problema do agrotóxico causando doença e não do açúcar causando doença, porque se fosse orgânico ele não teria esse problema. Mas se ele for o açúcar que é colhido no Brasil, no qual recebe muito agrotóxico, aí sim a gente teria um grande problema que pode ser o glifosato, que é um agrotóxico presente na soja, no milho, no algodão e também na cana, e indiretamente ele está associado a linfoma não Hodgkin, esse tipo de agrotóxico. Isso já é reconhecido pela própria Organização Mundial da Saúde. Então talvez essa ideia de que câncer, de que o açúcar causa câncer, eles estejam apontando o dedo para a pessoa errada, porque se for orgânico você tem uma certa proteção, consumido de forma moderada, e se ele for um tradicional, aí sim eu tenho um veneno ali dentro que é potencialmente cancerígeno, tá bom? Então a gente tem que aprender a diferenciar quem que é o problema. É o alimento ou é a indústria que colocou a mão? Nesse caso, é a indústria que colocou a mão sobre esse produto. O que nos diz sobre o Viscum album? Está associado a uma planta, está associado à toxicidade do fígado.
Quem faz, por exemplo, quimioterapia, precisa muito do fígado, tanto que o médico pede provas de enzimas hepáticas no seu exame de sangue. No momento em que você começa a tomar chás como esse, do Viscon Album, isso pode trazer prejuízo para a sua saúde, no qual o médico fala, sua enzima hepática está tão alterada que essa semana você não faz químio. Ou seja, aquela planta que você achou que ia tomar para salvar a sua vida, ela impediu você de ficar curado. Água com gás pode tomar intercalando com água normal? Se você gosta de água com gás, pode, não vejo problema algum no consumo da água com gás. Tem que tomar cuidado para não confundir água com gás com a água que é saborizada, porque aí eles colocam adoçante, eles colocam sabor de fruta tal, eles colocam açúcar e outras coisas mais. Se for água com gás, só o gás mesmo, sem problema. Se tiver sabor e outras substâncias, não, aí não é legal. Para evitar químio, Rose, ele já falou, tal, não existe chá milagroso. Não, esse que eu mais desejo na internet. Se aqui eu conseguir tirar as pedras que jogaram no caminho de vocês, de que o chá é milagroso, não é, de que existe um alimento milagroso, não é, de que você tem que eliminar açúcar da sua vida, eliminar trigo, eliminar carne, eu já vou dar um grande passo para 6 milhões de pacientes com câncer. Porque quando se fala de trigo, existe um equilíbrio para consumir, açúcar existe um equilíbrio para consumir, carne precisaria consumir mais, e quando a gente existe milagre de chá, não existe. Muitas vezes existe a penitência. Acabei de ler uma reportagem agora de uma pessoa que tomou suplemento de chá verde e teve falência hepática. O que acontece quando tem falência hepática? Tem que ser submetido a transplante de fígado. Então imagina, você tomando um adorável chá verde, deram um suplemento para você que é bom, que é ótimo e tal, e você perde o seu fígado. Já tem o câncer e agora não tem fígado. Como é que vai fazer? Então, se você não piorar a sua saúde, você já vai estar dando um passo gigante. Não piorando, você já dá um passo gigante. Se você seguir esse tratamento junto com um nutricionista que tem experiência, aí sim a gente começa a aumentar a chance de cura e dos problemas que você possa apresentar na sua saúde. O câncer, ele é uma doença que tem cura e você é e sempre será maior do que o câncer. Nenhum câncer na história do mundo foi maior do que o ser humano. Nenhum câncer pesou mais do que um ser humano pesa. E esse tumor não vai ser maior do que você em nenhum momento. Se algum médico falou alguma coisa que magoou você, falou alguma frase que você tem um prazo de vida, lembra que ele é leigo nesse assunto de vida, porque quem decide o seu prazo de vida não é ele. Eu acredito que é Deus, e nenhum médico cientificamente tem esse poder. Nenhuma ciência prova o quanto tempo você pode ficar na Terra. A ciência, ela só prova o passado. Quantas pessoas morreram com câncer de pâncreas, com câncer de fígado ou com câncer de esôfago? Morreram, mas não você. Mesmo que você tenha sido diagnosticado com esse câncer, a sua história é diferente e a medicina está debruçada cada vez mais para encontrar os melhores remédios para curar o problema que você está vivendo hoje. Mas lembre, para curar esse remédio, você precisa de uma excelente nutrição, de uma nutrição focada para a remissão dessa doença. Bom, então, obrigado aqui pela presença.